Olá, estudantes do EJA 4 da João Duarte. Teremos nossa primeira aula de média aritmética, tá certo? Então vamos iniciá-la definindo, né, o que é média aritmética, que é o conjunto de dados onde é obtida, né, somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. E é muito utilizada em estatística como uma medida de tendência central, né? Muitos alunos irão conhecer a média, principalmente quando se vai dividir, né, para encontrar a sua nota final no final do ano letivo. Então, a gente vai estudar hoje sobre a média aritmética simples. A média de um conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos esses valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados, que é igual ao número de elementos do conjunto. Ou seja, a medida de n números, então a medida de uma determinada quantidade de números, ou melhor, a média de n números, é sua soma dividida por n. Então, um exemplo típico que a gente encontra é quando a gente vai definir a média final de um estudante. A maioria deve saber que como é definida a média final do estudante, lá no final do ano letivo. Você soma as 4 médias que ele já tem de cada bimestre e divide por 4. Então, por isso que a média é a soma dos n números, no caso do exemplo, das n notas que o aluno tiver, a quantidade de notas que ele tiver, e dividida pela quantidade de notas. No caso, 4 bimestres, consequentemente serão 4 notas. Então, iremos somar essas 4 notas e dividir por 4, e aquele resultado será a média final do aluno. Ali a gente pratica a média aritmética simples. Então vamos ver um exemplo típico de média. Então Marcos realizou 4 provas de matemática no decorrer do ano. Suas notas foram: na primeira prova 6, segunda prova 7, terceira prova 9, na quarta prova ele tirou 8. Então, para encontrar a média aritmética simples, somamos as notas, somamos todas essas notas e dividimos por 4, que é o número de provas realizadas por Marcos durante todo o ano. Então, vamos resolver agora esse primeiro exemplo. Então, eu trouxe para cá a questão, a mesma pergunta de anteriormente. Então, vamos observar o seguinte. A gente tem a média aritmética, que a gente pode abreviar para não escrevê-la. A gente diz que é... Opa, peraí, enganchou aqui. M. Eu sou meio bruto ainda nessa escrita. M.A. Então, a minha média aritmética vai ser igual. A primeira nota foi 6, certo? Não preciso colocar o vírgula 0, não vai alterar o resultado. Então, eu tenho 6 mais, lembrando que é uma soma de notas, 6 mais 7, que é a segunda prova que ele tirou, mais 9, que foi a terceira prova, e a quarta prova ele tirou 8. Então, somei as 4 provas, mas é simplesmente somar? Não, preciso fazer o quê? Quantas notas eu tive? 4 notas. Primeira 6, segunda 7, terceira 9, 4, 8. Então, eu conto esses elementos. 1, 2, 3, 4. Então, vou dividir por 4. Então, reescrevo aqui embaixo a média aritmética vai ser igual a soma dessas 4 notas. 6 mais 7, 13. 13 mais 9, 22. 22 mais 8 vai ser igual a 30. 30 dividido por 4, que é a quantidade de notas. Então, 30 dividido por 4. Se a gente fizer a divisão aqui do lado, vamos lá, 30 dividido por 4. 3 é menor do que 4, não pode, então eu vou pegar as duas casas. Então eu vou pegar o 30. 30 dividido por 4, eu vou procurar um número
que multiplicado por 4 seja 30, o próximo de 30, né? Não pode ultrapassar, pode ser igual ou menor. Então, o mais próximo, a gente relembrando a tabuada do 4, será o 7. 7 vezes 4, 28. 28, para completar 30, para chegar em 30, faltam 2. Então, o 2 vai ficar aqui abaixo da unidade, abaixo do zero. 2 é menor do que 4. Eu quero uma nota, né, completa, porque ainda tem aqui isso aqui para dividir com o aluno. Com certeza não vai ser 7 nem vai ser 8, vai ser uma nota entre 7 e 8. Então o que é que eu faço? Eu uso o artifício, acrescento o zero aqui, tornando a dezena vai ficar 20 e consequentemente aqui eu coloco a vírgula. Sempre que eu acrescentar um zero, lembrar de colocar a vírgula, tá certo? No resultado. Agora eu posso dividir. 20 dividido por 4 vai ser igual a 5. Por que 5? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. Para 20 sobra resto 0. Então, a média de marcos no final do ano letivo vai ser igual a 7,5. Essa é a nota, então essa é a média aritmética, 7,5. Como sabemos, 6 já aprova, então 7,5. Então, consequentemente, Marcos seria aprovado na disciplina de matemática. Segundo exemplo, no campeonato de futebol de minha escola foram marcados 80 gols em 20 partidas. A pergunta é: qual é a média, né? Aqui a média aritmética, qual é a média de gols por partida? Novamente a gente vai usar daquela fórmula bem simples. A gente diz que a média aritmética MA, que é a abreviação de média aritmética, vai ser igual à soma dos gols marcados, que eu já tenho essa soma, né, que é 80. Então não vou precisar somar mais nada, simplesmente coloco 80 dividido pelo número de jogos, o número de partidas, que também já está somado. Foram 20 partidas. 80 dividido por 20. Minha média aritmética, aqui eu nem preciso armar a conta. Por quê? Posso artifício, ó. 0, 0. Unidade 0. Unidade aqui também do numerador e denominador 0. Eu posso eliminar, que aqui não vai alterar. 80 dividido por 20 é a mesma coisa que 8 dividido por 2. 8 dividido para 2, bem simples, vai dar 4. Então, a média de gols por partida vai ser igual a 4. Então, foram marcados a cada partida, foi uma média de 4 gols. Não necessariamente cada partida teve 4 gols, mas vai oscilando, tanto menos gols e mais gols. E no final, quando se somou e dividiu pela quantidade de partidas, deu esta média igual a 4. Por fim, o terceiro exemplo, as idades dos jogadores de um time de vôlei são 18, 21, 19, 23, 25 e 26. Então, a idade dos jogadores de um time de vôlei são essas, aí especificadas. A pergunta é: qual é a média de idade desses jogadores? Novamente, a gente usa a mesma fórmula. Soma todas as idades, nesse caso, e divide pela quantidade de jogadores. Então, minha média aritmética, que é exagerada, hein, vai ser igual à soma de todas as idades. 18 mais 21 mais 19 mais 23 mais 25 e por fim mais 26. Isso aqui dividido por quanto? Vai ser dividido pela quantidade de jogadores. Então aqui eu vou contar agora quantas cidades tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Consequentemente são 6 jogadores. Então isso aqui vai ser dividido por 6. Então novamente reescrevo. Minha média aritmética vai ser igual
a soma dessas idades. Então vamos lá, mentalmente somar, você pode armar a conta aí também, fazer também. Você, vamos lá, 18 mais 21, 39, 39 mais 19, 58, 58 mais 23, 81, 81 mais 25, 106, 106 mais 26 vai ser igual a 132, certo? Você aí em casa pode armar a conta, fiz assim mentalmente, mas para ficar mais fácil para vocês, conta grande, vocês armem aí e façam uma continha. Isso vai ser dividido pela quantidade de jogadores, que é 6. Então, minha média aritmética vai ser igual ao resultado dessa divisão. Então, vamos lá aqui ao lado armar esta conta. 132 dividido por 6. Eu não posso pegar que é menor, então eu vou pegar aqui 13. 13 dividido por 6, 2. 2 vezes 6, 12. Para 13 vai sobrar 1. Então 1 aqui, ó, sempre embaixo do último número que a gente pegou. Agora, para finalizar, a gente desce o 2. 12 dividido por 6 vai dar exato. Vai dar 2, né? 2 vezes 6, 12. Para 12, resto 0. Então, minha resposta é essa, 22. Então, a média de idade dos jogadores de vôlei é igual a 22 anos. Tá certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, entrem em contato. Estarei enviando a atividade para vocês responderem, bem semelhante a este exercício que eu acabei de resolver. Então, boa sorte, bons estudos e fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!